A volta desse debate religioso, na minha opinião, ela acontece pelos ataques do 11 de setembro e outros ataques extremistas islâmicos que têm origem política, uma vez que são protestos contra ações políticas do Ocidente, mais pelos Estados Unidos, no Oriente, mais ali no Irã e naquela área, e isso é uma forma de protesto. Então acho que a religião entra em segundo plano e a política entra em primeiro. A meu ver, a religião traz muitos males para a sociedade. O próprio 11 de setembro tem como exemplo. Além disso, ela é o ópio do povo. Ela traz soluções fáceis para os problemas da sociedade, causando uma preguiça intelectual. O debate religioso. Porque o debate sobre a questão religiosa voltou. Sim. Tá? Eu acho que tem vários motivos, né? Há uma contraposição muito forte do ateísmo, porque eu acho que há uma descrença, não na religiosidade, mas na religião, e o fato de você voltar a discutir é trazer de volta essa religião, e não só com a religiosidade. Acho que há uma necessidade do homem em se entender melhor frente ao mundo contemporâneo e que tem uma série de transformações, sejam elas econômicas, sociais, políticas, e aí o homem muitas vezes não encontra explicações racionais para isso, e aí ele busca a religiosidade para suprir essas necessidades que ele tem. Há uma necessidade maior de buscar um pouco a introversão, dele conversar mais com ele mesmo, porque ele percebe que a interlocução com os outros não se torna tão fácil. Primeiro ele precisa se entender para poder entender o resto. E eu acho que tem uma contraposição muito grande, muito forte, da ciência, né? Vários cientistas, vocês já viram, por exemplo, quando vocês usaram Richard Dawkins, que ele não atribui absolutamente nada do que acontece no mundo, ou no universo, entre os seres vivos, como sendo um fator religioso, né? Ele tenta provar por tudo quanto é jeito que a ciência independe da religião. Para mim, eu acho que são duas coisas separadas. Ciência é uma coisa, religião é outra, não tem como equiparar. Mas eu acho que a religião como sempre foi, é uma necessidade de você estabelecer ritos, é uma necessidade de você estabelecer uma rotina espiritual para se satisfazer e satisfazer você frente aos problemas que você está encontrando nesse mundo contemporâneo, que são muito maiores, muito mais complexos do que a gente observava anteriormente, né? A volta do debate sobre religião no Ocidente no século XXI, para você, tem relação com o quê? Eu acho que, bom, eu não sei, eu não sou historiador, eu não sou um filósofo, então eu vou te dizer de uma pessoa comum aí observando as coisas. Eu acho que talvez tenha a ver com um acirramento de questões políticas, geopolíticas. Então eu acho que a religião, ela talvez entre para dar alguns argumentos que justifiquem algum tipo de intervenção, de questão assim, de ocupação de território, de domínio de povos, ela tenta dar algum tipo de fundamentação, mas acho que de um jeito tanto quanto frágil, né, pelo menos como que eu observo. E o extremismo islâmico, você acha que tem alguma coisa complementa isso também? Então, eu acho que ele vai nesse pacote, né? Você tem aí uma questão geopolítica bem complicada, já com uma divisão dos países desde a época de colônias e tal. E isso, eu acho que de alguma maneira, as pessoas precisam arrumar algum jeito de lidar com isso. Eu acho que esse extremismo ele entra nesse contexto, de criar pessoas intervirem, lidarem com isso, de
de um jeito, assim, apelando para um aspecto religioso, né? Eu acho que não está na essência dessas religiões. Me parece que não está, né? Bom dia. Bom dia. Eu queria saber qual você acha que é o motivo de as discussões sobre a religião terem voltado à tona recentemente no Ocidente. Eu acho que a discussão sobre as religiões nunca deixou de estar em evidência, isso desde sempre, desde os tempos mais remotos. Ela acabou ficando um pouco mais em evidência, eu acredito, talvez não de uma maneira negativa, mas por a gente ter de uma maneira muito mais clara um certo fanatismo religioso. Então eu acho que a partir disso, a partir de tudo que a gente já viveu em termos de atentados em nome de uma religião, que essa discussão acabou voltando à tona, ficando mais evidência nos dias de hoje. Das igrejas, são temas recorrentes, né? Ao longo de toda a história, ao longo de todos os séculos, né? Há esse debate sobre o religioso, sobre Deus e sobre as igrejas, né? Quantas guerras de religião não houve ao longo dos séculos? Quanta discussão não houve. Então, nós vivemos, né, uma... A ciência vem se desenvolvendo cada vez mais. E a ciência se coloca, às vezes, no lugar de Deus, né? Às vezes, desconsidera a presença de Deus, ignora a presença de Deus, ao lado de outros cientistas que, nem porque sejam cientistas, deixam de acreditar no sobrenatural, né? Então, você vê, no momento em que a ciência e a filosofia, não é, estão, digamos assim, em plena atividade, seria impossível não existir um problema de Deus e, portanto, um problema da religião. Então, é mais do que natural que o homem se pergunte, não é? Que o homem moderno se pergunte, né? Será que existe Deus? Não existe uma prova matemática da existência de Deus. A filosofia se pergunta se Deus existe ou não. A moral pode se perguntar se Deus existe ou não. Então, o homem moderno se pergunta se Deus existe ou não. Porque ninguém tem uma resposta cientificamente clara. Ninguém pode provar cientificamente que Deus existe. Ninguém pode negar cientificamente que Deus existe. Então, o Deus, por definição, está acima da natureza como um todo e da natureza humana também. Então, ele é sempre uma interrogação. Ele pode ser objeto da filosofia, mas não pode ser objeto da ciência como tal. Você não vai descobrir Deus no laboratório. Então, a dúvida sobre ele é uma consequência natural da própria natureza de Deus, que está acima
da condição humana.